Fernanda Torres, I'm still here. My God, I didn't prepare anything. I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. Thank you very much. Thank you. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Papo de Cinema. E aqui sou eu, Robledo Milani, roubando a apresentação desse programa. Marcelo Miller está aqui comigo. Tudo bem, Marcelo Miller? Tudo certinho, Robledo? Roubando não, velho. É tudo nosso. 2025 é tudo nosso. Você sabe que o Marcelo geralmente é o nosso apresentador default, aquele de tabela, o que marca todos os gols, mas às vezes vem Vitinho, às vezes vem eu, às vezes assim a gente faz um joguinho de cadeiras aqui, porque sempre tem muita coisa bacana acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, quem tá nos assistindo, quem tá no nosso canal aqui no YouTube, aliás, fica aquela dica, marque ali o sininho, ativa as notificações, fique sempre ligado, porque toda semana tem programa novo do Papo de Cinema. Você tá vendo que o Marcelo tá com outfit, né? Olha ali. Drácula. O Marcelo estava preparado para a pauta de hoje, que era Nosferatu. A gente ia falar do novo filme do Robert Eggers. Tava tudo preparado, estudo, pauta organizada, tudo direitinho. Só que daí a gente programou na semana passada, ó, vamos gravar Nosferatu. O Marcelo ia ver aí no final de semana, eu já tinha visto, até que a crítica tá lá no site. Daí a gente programou, ó, na segunda-feira a gente grava, que segunda é o nosso dia padrão de gravação. Daí, no domingo à noite, o que aconteceu? Marcelo, o que aconteceu domingo à noite? Nesse dia 5 de janeiro, o que aconteceu? Fogos de artifício irrompendo o Brasil afora entre meia-noite e 58 e 1 hora da manhã. Por quê? Porque Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz dramática por Ainda Estou Aqui. A gente vai falar muito sobre isso, mas assim... Aliás, baita prêmio, né, Roberto? Melhor atriz dramática das categorias de atuação ali de atriz é a mais nobre, né? É a mais concorrida, é a mais visada. É muito raro, aliás, a vencedora do Oscar de melhor, a vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz em filme drama, não ser indicada ao Oscar. Nas nossas pesquisas aqui, a gente lembrou de 2 casos apenas, nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, 40 anos, a gente voltou lá para os anos 80, para vocês terem uma ideia, a gente descobriu 2 casos só, e os 2 casos foram contextos muito singulares. Já vamos dizer para vocês aqui, um dos casos foi a Kate Winslet, que ganhou o Globo de Ouro Foi Apenas um Sonho, né, de melhor atriz em drama, só que naquele mesmo ano ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por O Leitor. Ela foi por um outro filme que ganhou o Oscar por O Leitor, ou seja, ela saiu por um, mas entrou por outro, ou seja, ficou tudo em casa. Kate Winslet marcou isso bonito e ela não se incomodou do Foi Apenas um Sonho não entrar no Globo e no Oscar ter sido pelo O Leitor. E a outra foi Shirley MacLaine por Madame Susatska. Isso foi nos anos 80, né, Marcelo? Acho que foi 80, 86, 88, uma coisa assim. 88, 89, uma coisa assim. 88, 89. Detalhe, gente, eu acabei de fazer a notícia, só que eu já esqueço que o HD é curto, a gente tem que tirar coisas para botar outras coisas no HD. Só que naquele ano a Shirley MacLaine ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em drama num empate triplo. Ela ganhou junto com a Sigourney Weaver por Nas Montanhas dos Gorilas e Jodie Foster por Acusados. As 3 ganharam juntos, ou seja, tiveram as 3 em cima do palco lá ganhar, e tanto a Sigourney quanto a Jodie foram indicados ao Oscar, ou seja, naquele ano quem ganhou o Globo de Drama foi pro Oscar, e a Jodie, inclusive, ganhou o Oscar, ou seja, ganhou o Globo e ganhou o Oscar, ou seja, foi contextos muito específicos. Esse ano não, a Fernanda Torres ganhou sozinha o Globo de Ouro de Drama, derrotando pesos pesadíssimos. Gente, ela derrotou, por exemplo, a Nicole Kidman por Baby Girl, que estava disputando junto com ela lá no Festival de Veneza, e lá em Veneza deu a Nicole, sabe? Deu a Nicole e a Fernanda agora deu no Globo. Ela derrotou Angelina Jolie por Maria Callas, que é uma assim que está em todas as indicações, todas as premiações desse ano. A Fernanda, tempos atrás, foi perguntada, questionada num programa do Porchat, está circulando aí na internet esse recorte, de quem ela gostaria, se ela pudesse ser por um dia uma pessoa, quem ela gostaria de ser. E ela citou naquele caso a Tilda Swinton. A Tilda Swinton estava indicada também no Globo de Ouro, melhor atriz de drama pelo filme do Almodóvar, O Quarto ao Lado, e a Fernanda Torres derrotou a Tilda Swinton. Ou seja, a Fernanda é o nome do momento. Agora, Fernanda Torres é só Ainda Estou Aqui? Fernanda Torres é só tapas e beijos, por exemplo, como foi citado na Festa do Globo de Ouro? É por isso que a gente está fazendo esse podcast especial Fernanda Torres. O interessante é que assim, as informações elas chegam, inclusive, de maneiras diferentes para gerações diferentes, né? Talvez a gente tenha muitos ouvintes, muitos espectadores que não têm uma familiaridade tão grande assim com a carreira da Fernanda Torres, que sabem que ela é filha
da Fernanda Montenegro, e é bom dizer também do grande e saudoso Fernando Torres, um dos grandes dramaturgos e atores do teatro brasileiro. Fez cinema, mas se destacou muito mais, fez cinema e TV, mas se destacou muito mais também no teatro. Então, assim, para as gerações atuais, talvez ela seja assim, é a filha a Fernandinha, a filha da Fernandona. Até gente, uma mulher ganhou o Globo de Ouro, a gente não pode mais chamá-la de Fernandinha, né? No máximo, enquanto a Fernandona estiver viva, é Fernanda, né? Depois ela assume a Fernandona da mãe. Mas a questão é o seguinte, a questão é que a gente sentiu essa necessidade, né, de derrubar essa pauta que a gente tinha previamente estabelecida do Nosferatu e de falar quem é a Fernanda Torres. Porque a Fernanda Torres é uma das atrizes mais completas quando a gente pensa nas atrizes com mais visibilidade, né? É uma comediante de mão cheia, é uma atriz de drama de mão cheia, já fez muito cinema, já fez muito teatro. Inclusive, Robledo Milani já a viu em A Casa dos Budas Ditosos, né? Baseado num livro do João Baldo Ribeiro, que até Nós recentemente. vimos, né? Nós Eu vimos. Tu não, também eu, assistiu. Ah, tu não eu viu, não vi, Marcelo? eu não vi. Eu cometi essa burrice de quando a minha namorada disse, vamos ver. Eu disse, eu acho que eu não vou poder, porque eu tô. Ah, filha da puta, que burro que eu sou. Que burro. Porque, olha, a Casa dos Budas Ditosos, com a Fernanda Torres no teatro, é ela sentada numa cadeira, com uma mesinha na frente, durante 1h30, 2 horas, falando com o público. Gente, vocês pensam, ai, que chatura ouvir essa mulher falando sentada, não fica nem de pé, sabe? Eu fiquei. Gente, é simplesmente fantástico. Eu sei que volta e meia a Fernanda Torres volta com essa peça. É uma peça de bolso, né? Que eu acho que é um pocket show que ela tem ali. Que qualquer coisa ela resgata. Ela já teve, assim, umas retomadas da peça. Bom, eu assisti essa peça certamente há uns 15 anos atrás, pra vocês terem ideia. Mas há uns 2, 3 anos atrás estava em cartaz de novo, né, Marcelo? Eu sei que ela retomou durante a É, pandemia e tal. agora em 2024, Robledo, não faz muito É. tempo, não. Ela Nossa, retomou tu uma vê. turnê aqui no Rio de Janeiro e, inclusive, se não me falha a memória, uma das sessões era uma sessão com parte da renda revertida para os assolados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma peça, como tu disse, clássica da Fernanda, que volta e meia ela apresenta. Aliás, voltou ela e a mãe, né? A mãe, a Fernandona lendo Simone de Beauvoir, essa sim eu vi. E basicamente é isso, a Fernandona sentada com uma mesinha lendo os textos da Simone de Beauvoir é uma coisa genial. E Fernandinha, Fernandona, gente, é muitas Fernandas. Muitas E a, Fernandas. e a nossa Fernanda Torres se apresentando no teatro, enfim. E ela é uma personalidade que vai muito além, né, desse Globo de Ouro. Eu acho que esse é o momento da gente celebrar, de a gente festejar, soltar foguete, de entender ela como um orgulho nacional. Eu acho que o povo brasileiro tem isso, né? A gente abraça os êxitos de uma maneira muito assim. Mas é importante a gente pensar, o que que fez Fernanda Torres? O que que fez Fernanda Torres É, chegar até aqui? é interessante porque assim a Fernanda Torres, numa entrevista recente, questionaram ela quando é sobre assim, o que é ser um ícone, né? Como se percebe ser um ícone? E ela deu uma resposta super inspirada. Ela disse: é quando tu vira meme, né? Ela disse: quando tu vira meme da internet, né? Ponto. Virou icônica, né? Tu já tá sendo celebrado e tal. Ah, durante a festa da cerimônia do Globo de Ouro, cada vez que um apresentador ou um premiado subia ao palco, né, cada vez que uma celebridade subia ao palco, eles inseriam em texto, assim, na tela, algumas curiosidades a respeito da história daquela pessoa. Eu achei uma curiosa, assim, por exemplo, quando o Andrew Garfield subiu, eles botaram assim: Andrew Garfield começou sua carreira como atendente no Starbucks. Cara. Eu sei que a Madonna começou no Dunkin' Donuts, os fast foods povoando, né, Hollywood. Mas quando a Fernanda Torres foi premiada, a informação que eles botaram é: Fernanda Torres é nacionalmente conhecida no Brasil como comediante por sua participação na série Slaps and Kisses. Eu adorei o título, né? Que eles Que, botaram, que, que é que o série que Tapas é e Slap? Beijos. Tapas e beijos. Tapas e Beijos. Ou seja, eu. Tapas e Beijos começou em 2008. Durou, acho que de 2008 a 2013, se eu não me engano. Na Globo. Ou seja, faz mais de 10 anos, mais de uma década que Tapas e Beijos se encerrou. Eu não vi na época Tapas e Beijos, mas realmente era tão frequente até hoje na internet, em reels, em cortes, e, né, em memes e tal, que outro dia eu tava vasculhando no acervo da Globoplay, achei e pensei, cara, vou ver, tá todo mundo falando disso toda hora, vou assistir. Quando eu vi que tinha quase 200 episódios, eu pensei, não vou ver, tá louco? Imagina se eu vou perder 200 episódios. Vou ver 1, 2 episódios só pra saber do que se trata e deixo. Eu tenho a informar vocês que eu já estou quase no episódio 50, terminando a temporada 2, e é impossível largar. Eu vou até o fim agora, né? Que Slaps and Kisses é maravilhosa. E é interessante porque, assim,
puxando até como gancho que tu falou, provavelmente até o próprio cerimonial do Globo de Ouro cita o Tapas e Beijos por conta da popularização da série, da repopularização da série, por causa dos memes. Né? Porque ela dividia a cena ali com a Andréa Beltrão, né? Elas faziam duas personagens impagáveis, então assim, cada frase é um tiro, cada frase é um É. corte. Então assim, porque eu, por exemplo, se eu dissesse assim, Marcelo, televisão, Fernanda Torres, eu penso em Os Normais, Rui e Vani, Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres, que pra mim era assim, era o programa que eu dizia assim, cara, chegou o novo episódio de Os Normais, né? Os filmes não precisavam, os filmes a gente podia deixar, né? Os filmes a gente entende que o pessoal também tem que fazer um dinheiro, né? Capitalizar em Não, e cima, mas foram dois filmes e dois sucessos de bilheteria. A sim. gente tá falando do que o Ainda Estou Aqui já passou dos 3 milhões e ó, muitas palmas, merece muito. Só que os normais fizeram, os somados fizeram quase 5, eu acho. Cada um por si só deve ter feito 2, 3 milhões assim também. Então assim, Aliás, é muito dinheiro. será, Robledo, que emulando Hollywood não tem um produtor ou alguns produtores nesse momento assim? Quem sabe uns normais três agora, hein? Pra aproveitar o hypezão bonito. Eu acho Eu, que eles deveriam fazer aquela norma do Community, que é Six Seasons in a Movie, né? Já que os Slaps and Kisses teve 5 temporadas, faz mais uma temporada e depois o filme. É isso, Slaps and Kisses. exatamente. Mas então, assim, a Tenho Fernanda Torres, certeza que André Beltrão toparia surfar nessa onda do lado da não Fernandinha. é? Então, assim, a Fernanda é uma atriz de uma carreira muito interessante, né? E a gente tá falando só. A gente está voltando pouco até no tempo, a gente está falando, por enquanto, só de televisão. A gente citou uma peça de teatro, entre várias, né? Fernandinha e Fernandona contracenaram no teatro. Fernandinha fez muitas peças também sem a mãe. É bom a gente lembrar também que Fernanda Torres, além de atriz, ela também é autora, ela é também dramaturga, ela também é escritora. Procure aí, vá lá no Google e pesquise livros de Fernanda Torres. Ela tem livro publicado, gente. Ou seja, é Não, não, uma gente, é uma teve uma atriz, é uma série. artista completa. Teve uma série que foi um fenômeno no ano, em 2022, se eu não me engano, ou 23, que é Os Outros, né, na Globoplay, com a Adriana Esteves, com o Milen Cortaz, com o Tomás Aquino. Ou seja, uma série que teve muito buzz, teve inclusive uma sequência em 2024, teve a segunda temporada. Eduardo Sterblich roubando a cena total, né? Maeve Jenkins, pô, uma baita série. E quem é a autora dessa série? Fernanda Torres. Ela não aparece em cena, mas é ela a autora da série. Ela que escreveu o roteiro e tudo, e teve a ideia da série. Ou seja, Fernanda Torres é muito. A gente está falando de Ainda Estou Aqui. E é engraçado porque no Brasil a gente tem essa cultura televisiva, né? A nossa primeira referência é a televisão, é o que está mais próprio, é o que está próximo, é o que está mais democrático, é o que tem um acesso liberado. Só que a Fernanda Torres, vamos falar de cinema, ela estava há 15 anos sem fazer cinema. A gente está dizendo, ó, o nosso grande ícone, retomado do cinema nacional. E a Fernanda Torres, por mais que tenha feito muitos filmes, aliás, recentemente eu vi, tem uma publicação chamada Almanac 21, que é do Rio Grande do Sul, do Rodrigo de Oliveira, que inclusive já foi nosso companheiro aqui no Papo de Cinema, e ele tem uma revista digital, Almanac 21, e ele seguidamente lança edições especiais, e ele lançou uma edição sobre a Fernanda Torres. Quando eu vi a chamada disso, né, da publicação dele, eu pensei, imagina, Fernanda Torres não tem 21 filmes, ele enlouqueceu, ele tá botando novela, tá botando curta, tá botando, sei lá, O peça de Rodrigo tá teatro. drogado! O Rodrigo tá totalmente drogado, né? Porque não tem 21 filmes. E eu fui ver, ela tem mais, ela tem quase 30 longas, Sim. sabe? Então a Fernanda tem uma carreira de cinema muito sólida. Fernanda Torres já foi premiada em Gramado, Fernanda Torres já foi premiada em Brasília, Fernanda Torres já foi premiada no Festival do Rio, a Fernanda Torres já foi indicada múltiplas vezes ao Grande Otelo, né, que é o grande prêmio de cinema brasileiro. Ela já ganhou o prêmio Guarani, aqui que a gente organiza com os críticos de cinema aqui no Papo de Cinema. Ou seja, a Fernanda Torres tem muitos troféus. O Globo de Ouro, que ela ganhou de melhor atriz em filme e drama, por Ainda Estou Aqui, é mais um que vai estar disputando um espaço dourado numa prateleira atrolhada. E ela merece esse reconhecimento, né, Marcelo? Ela merece demais, até porque assim, a gente tem um termo muito popularizado ultimamente que é o Nepo Baby, né? Que são os filhos de grandes artistas que acabam criando uma carreira meio que na esteira dos pais. E aí é claro que a gente não vai aqui tapar o sol com a peneira de que alguém que nasce no meio artístico tem uma carreira facilitada, porque, né?
tu tem uma abertura. No caso da Fernandinha, ela tinha pai e mãe que eram grandes ícones. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto a sombra desses dois grandes artistas também não pesa quando alguém está tentando encontrar um caminho próprio. E é o que a Fernanda fez, né? A Fernanda foi encontrar um caminho próprio. E além de tudo, a Fernanda é igual à mãe. Se vocês pegarem uma foto da Fernanda Montenegro em A Falecida, de 1965, que é a estreia da Fernanda Montenegro, vocês vão dizer, gente, a Fernandinha tá fazendo um filme do Leon Hirschman, que já faleceu, como é que isso é possível? Porque elas são, de fato, iguais. Então, assim, a Fernanda Torres, Tenho. quando a gente olha para a carreira dela, é interessante porque ela construiu uma carreira muito própria, né, colaborando com cineastas, quando a gente vai para o cinema especificamente, com cineastas muito diferentes, né? Ela tem uma, acho que no segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso, né? Ela tem uma ampla colaboração com o Walter Salles, que é o diretor do Ainda Estou Aqui. Ela tem pelo menos um grande filme antes com o Walter Salles, dirigido pela Daniela Thomas, mas a gente já vai falar disso. Então, assim, é muito bonito olhar a carreira dela e ver isso. E tu falou uma coisa que eu acho fundamental. A Fernanda é alguém que talvez até tenha mais. Embora a Fernanda Montenegro tenha feito muita TV, muita novela, né? Lembra da Zazá? Cadê Zazá, Zazá? Acho maravilhoso. Fernanda fez muita novela, mas a Fernanda Torres também fez muita TV e isso faz com que elas sejam muito populares. Porque é isso, boa parte dos brasileiros tem a tela da TV como a tela primária, né? E às vezes como até a única tela para consumir Isso que audiovisual. tu, isso que tu mencionaste do Nepo Baby é curioso porque a Fernanda, até pelas incrível semelhança que tu tá mencionando, nunca escondeu isso. Ela sempre deixou muito claro, sim, eu sou filha da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro, eu sou filha do Fernando Torres, meus pais são foda, são incríveis, e que bom que eles me propuseram isso, né? Me proporcionaram isso. Tem uma entrevista de muito antiga, mas que foi resgatada a tempo do Jô Soares com a Fernanda Montenegro, que uma hora ele chama a Fernanda Torres numa participação especial e a Fernanda conversa com a mãe e ela diz: a minha diferença minha e da minha mãe é que eu sou burguesa. Então eu tenho preguiça de trabalhar. Ela diz isso. Ou seja, a Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro, quando chegou era tudo mato, era tudo capim. Ela fez o seu caminho. A Fernanda Torres chega depois e ela consegue trilhar um caminho muito próprio. Isso é interessante, porque tu citou Zazá. Poxa, Fernanda Montenegro fez Belíssima, fez Cambalacho, fez Guerra dos Sexos, fez Guerra do milhares, Sexo. milhares de novelas como protagonista e como do Dono do Mundo, Outro Lado do Paraíso. Ela fez um monte de novela. A Fernanda Torres fez uma, duas ou três, sei lá, pouquíssimo. A última novela que ela fez, se eu não me engano, foi Selva de Pedra, nos anos 80, gente. É assim, ó. Pô, como é que ela é popular? Porque ela fez muita série, porque ela foi muito especial, muitos especiais, né? Anos na TV com os normais e com tapas e beijos que a gente citou. É um caminho mais ou menos parecido com o do parceiro dela no filme do Selton Mello, né? Que também fez pouquíssimas novelas, fez muito quando criança, até uma certa idade. Depois meio que parou e tipo, não, meu foco é cinema. E ela também principalmente durante a retomada, né? A partir dos anos 95, né? Dos anos 90 lá, ela se dedica, não, eu quero resgatar o cinema brasileiro. E é sobre essa retomada do cinema brasileiro e a importância da Fernanda Torres para o nosso cinema nacional que a gente vai falar no segundo bloco. Dá uma brechinha aí que a gente vem com um recado bem importante do colega Vitor Hugo Furtado e daqui a pouco a gente tá de volta. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta com o podcast Papo de Cinema especial sobre a Fernanda Torres, um dos grandes nomes do cinema brasileiro. Sim, porque você conhece a Fernanda Torres pela televisão, pelo teatro, pela literatura. A gente falou que ela também é escritora. Só que a gente vai falar agora aqui da Fernanda Torres, atriz de cinema, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, principalmente ali, ó, na época da retomada do cinema brasileiro. Ela ajudou muito a resgatar essa força. Só que assim, muito antes da retomada, ela já era uma força potente, né, Marcelo Miller, no cinema brasileiro de visibilidade internacional.
Exato, até porque quando a gente pensa, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para os anos 80, que só o Robledo Milani viu no cinema, porque ele é o nosso Matusalém, né? Nós aqui somos jovens, eu falo por mim e pelo Vitor, nosso editor, que tá, né, que é muito jovem também, mas a gente pesquisa, a gente olha para a história, o Robledo é a testemunha ocular da história, por isso que ele quis passar essa bola para mim, para ele não ficar com toda essa primazia. Mas enfim, voltamos aos anos 80, uma década muito conturbada para o cinema brasileiro. Uma década muito conturbada para a história brasileira, porque a gente passa, depois de 21 anos de desgoverno da ditadura militar, aliás, tema esse que é o tema principal de Ainda Estou Aqui, a gente tem nos anos 80 uma tentativa de redemocratização do país. Ao mesmo tempo, no começo dos anos 80, a gente tem uma crise econômica que dificulta muito a produção de cinema no Brasil. Se a gente fizer uma pesquisa, os anos 80 é cheio de grandes filmes, mas também muito por força de artistas que faziam acontecer a despeito das dificuldades. Então, assim, quando a gente pensa Fernanda Torres nos anos 80, que já tinha feito algumas coisas em televisão, né? Ela já tinha feito Baila Comigo, esse é o Robledo também via, né? Brilhante, Marcelo. Ela fez novela Brilhante, brilhante. Ó. brilhante. Aí ela faz Inocência, né? Que é um filme que também está disponível aí nos streams, que é um filme super importante. Vai fazer A Marvada Carne, né? Que é pelo qual ela Gente, ganha prêmios, né? a Inclusive. gente, bom citar assim, que é numa trinca de anos, vamos pegar, 84, 85, 86, ela estreia no cinema com Inocência, um filme do Walter Lima Jr., que eu assisti recentemente no Festival de Cinema de Bonito, em 2023. O filme teve uma sessão especial, uma cópia linda, restaurada e tal, e ela super novinha, bonita, ela faz par romântico Edson Celulari, é um filme muito bacana, que quem tiver oportunidade pode assistir, Inocência. Depois ela faz em 85 A Marvada Carne e ganha já o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado, ó, Já, não é já, brincadeira. já deu uma subida. Já de um ano E para outro ela já deu um pulo. em 86, o Arnaldo Jabor, que já tinha trabalhado com a mãe dela em Tudo Bem, né, em alguns outros trabalhos, então assim, o Arnaldo Jabor chama a Fernanda Torres para fazer Eu Sei Que Vou Te Amar. E com esse filme ela se torna uma das atrizes mais jovens da história a conquistar um importante prêmio. Prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Só isso, gente. Só isso. A Fernandinha ganha por Eu Sei Que Vou Te Amar, o prêmio principal. Se eu não me engano, ela divide o prêmio com alguém, né, Robledo? Sim, com a Bárbara Sokova. É isso? Ah, é, Bárbara a Bárbara Sokova? Sukova, a alemã, né? Isso. Elas É, têm um empate, as duas. As más línguas dizem, porque naquele ano, vamos resgatar essa história do fundo do baú, no júri, né? Composto sempre por 9, 11 pessoas, sei lá quantas tinha, mas um dos membros do júri, quem era? Sônia Braga. Sônia Braga, nós tínhamos um temperinho brasileiro naquele júri, aquele ano. Diz que rolou uma pancadaria, né? Metade puxar pro lado da Bárbara, metade puxar pro lado da Fernandinha, e a Sônia Braga botou na mesa, o chinelo na mesa, e disse: não sai daqui se o Brasil não levar alguma coisa. E daí deu esse empate. Pra nós tá tudo bem. E por mim, empate pode dar até no Oscar. Já teve, né? Barbra Streisand empatou com Catherine Hepburn e ganharam. Por mim, ó, tô de boa se der empate no Oscar. E a Fernanda trouxer metade pra nós. Tilda e Fernanda, que a Tilda é brasileira, né? A Tilda, quando a Fernanda ganhou o Globo de Ouro, a Tilda saiu muito louca, assim. Tilda e Fernanda empatando, aí Já sobe pensou? Caetano e Almodóvar no palco, e aí eu já tava querendo. Agora, a gente falou nos anos 80, é muito importante a gente citar o seguinte, se a gente avançar um pouco na história, né, o Robledo falou antes da retomada do cinema brasileiro, a retomada foi um período, né, depois da quebradeira do governo Collor, o cinema brasileiro ficou de 3 a 4 anos, assim, em um estado de miserabilidade quase que total. E aí, a esse período, a gente tem um outro período que a gente chama de retomada do cinema brasileiro, que começa ali no fim de 93, começo de 94. A Fernanda, nos anos 90, faz filmes que são filmes fundamentais, né, Robledo, dessa retomada. Se a gente citar Eu pelo acho menos, que. tem Eu acho que. dois, Eu acho que nos anos. Principalmente pegar o ano de 1995. sim, Por que eu vou pegar esse ano? Porque em 2000, se eu não me engano, o Papo de Cinema, vamos puxar uma brasa aqui pro nosso lado, aqui pro nosso assado, a gente fez uma série de programas, matérias especiais aqui no Papo, chamado Especiais 25 Anos. E a gente pegou, se eu não me engano, 5 filmes, né, Marcelo? Se eu não me engano, 4, 5 filmes, que estavam fazendo 25 anos em 2020, ou seja, que tinham sido lançados em 95. Filmes fundamentais para a história do cinema brasileiro. A gente pegou Carlota Joaquina,
né? Por exemplo, que foi um marco ali da retomada com a Maria de Severo, com o Marco Nanini. A gente pegou o Quatrilho, né? Com a Glória Pires, com a Patrícia Pilar, que foi indicada ao Oscar naquele ano e tal. Ou seja, são filmes que fizeram história. E o que a gente fez? A gente foi falar com as pessoas que fizeram aqueles filmes. A gente entrevistou os diretores, os atores, 25 anos depois, como eles estavam. E coube a mim, a gente dividiu aqui né, no grupo, o Marcelo fez do Quatrilho, se eu não me engano, o Vitor, o Bruno, pessoas que estavam com a gente dividiu e todo mundo, cada um fez sobre um filme específico. E coube a mim um filme muito bonito, um filme preto e branco, né, uma trilha sonora marcante, sabe, um filme que grande parte se passa no exterior, sabe, pega pouco de uma São Paulo cinza, né, uma São Paulo desolada, que reflete muito essa questão do ocaso, né, esse ostracismo que o cinema brasileiro caiu na primeira metade dos anos 90, e meio que tenta levantar essa bola para cima, de 1995, chamado Terra Estrangeira. Terra Estrangeira, dirigido, olha só, Walter Salles, o mesmo de Ainda Estou Aqui, junto com Daniela Thomas, o filme é co-dirigido pelos dois. E naquela época, em 2020, ou seja, 5 anos atrás, eu entrevistei todos eles. Entrevistei o Walter, entrevistei a Daniela, entrevistei o Fernando Alves Pinto, que também tem um papel fundamental no filme, e entrevistei a Fernanda Torres. Eu tive uma longa conversa com a Fernanda. Isso é uma história que eu preciso contar aqui para vocês. Foi no meio da pandemia, estava todo mundo trancado em casa, a gente passava os dias olhando aqui para as telas e conversando com as pessoas, e eu marquei um bate-papo com a Fernanda Torres para falar especificamente sobre Terra Estrangeira, e ela estava em isolamento total. Ela é sua família, ou seja, ela e a mãe, né? Marido, filhos, etc. Tava isolado com a Fernanda Montenegro e com a Andrusha Waddington. Só isso. Tanto que eles fizeram filmes, né? É uma família tão criativa que eles fizeram uma série pra Globoplay e tal, tudo. Quando estavam assim num sítio que eles têm na fazenda aí na Serra, no Rio de Janeiro. E eu me lembro que no meio dessa nossa conversa, o sinal da internet caiu e eu precisei ligar pra Fernanda. E quando eu ligo pro telefone fixo. Gente, tem gente que nem lembra o que é telefone fixo, sabe? Eu tive que ligar pro telefone fixo, que era a única maneira de contato. E quem atendeu o telefone? Quem atende o telefone, Marcelo? Quando toca o telefone fixo? Só os velhos, gente. Só os velhos que... Fernandona me atende o telefone. Oi, quem tá falando? E daí foi muito engraçado, porque a Fernandinha daí atende numa extensão e começa a xingar a mãe. Pô, mãe, te disse que eu tô no meio de uma entrevista. Desliga aí que eu vou falar. Não, daí o Robledo disse, não, Fernandona, pode ficar. Pode ficar. Mas é curioso porque naquele filme... Ao contrário de muitos outros filmes que elas fizeram juntos, a Fernanda Montenegro não participa daquele filme, né? A Fernanda Montenegro faz uma ponta lá em O Que é Ex-Companheiro, que é estrelado pela Fernanda Torres. As duas fizeram junto Casa de Areia. Elas participam de episódios diferentes, mas estão em Traição. Não. A Fernanda Montenegro está no Traição e a Fernanda Torres está no Gêmeas. Mas enfim, elas participam de vários projetos, mas no Terra Estrangeira não. Mas teve esse episódio curioso que eu trouxe aqui do meio de uma entrevista com a Fernanda Torres, eu acabei conversando com a Fernanda Montenegro. Mas é um filme, eu acho que é fundamental, né, Marcelo? Para essa retomada, para esse início do novo cinema brasileiro, Terra Estrangeira é um marco zero, praticamente. Aliás, é fundamental também porque é um filme que vai discutir quando as coisas estão acontecendo sobre talvez essa tentativa de sair do Brasil em busca de uma identidade, coisa que depois o Walter vai fazer no Central do Brasil, né? Também, só que daí no âmbito dentro do país, né? Também uma viagem em que os personagens estão tentando se encontrar, tentando encontrar suas raízes, tentando encontrar os seus lugares. Então, assim, o Terra Estrangeira é um filme fundamental. Se você que está nos vendo e nos ouvindo ainda não viu, corra. Pode até dar um pause aqui que a gente até vai perdoar você. Você dá o pause, vai lá, continua vendo, vai ver o filme, mas depois volta, porque a gente precisa muito de você por aqui. Agora, nos anos 90, tu citou, né, O Que é Ex-Companheiro, do Bruno Barreto, que concorreu ao Oscar, né? É bom que a gente cite. Ainda nos anos 90, a Fernanda fez O Primeiro Dia, também dirigido pelo Walter Salles, né? Ou seja, e Daniela Thomas, né? Exatamente. Se você não sabe, vá lá no YouTube, pesquise Ela Disse Adeus, clipe dos Paralamas do Sucesso, estrelado pela Fernandinha e co-dirigido pelo Breno Silveira e pelo Andrusha Waddington, que é esposo da Fernanda. Então, assim, elas e o Gêmeas, né, que o Robledo citou, se você quer ver um filme em que 2 vezes aparece Fernandinha em dose dupla, você tem que ver Gêmeas, que é um filme que... Gêmeas, aliás, que é o Candango, né? Mas é o Candango de melhor atriz no Festival de Brasília, que a Fernandinha ganhou.
Pois é, mas eu digo assim, acaba se perdendo porque não, acaba se falando, não se falando tanto desse filme, né? É um filme que não ficou É. tão assim. Até porque depois a gente vai ter, nos anos 2000 a Fernanda também continuando uma carreira de cinema. Que quando tu me falou no começo ali, Robledo, que fazia 15 anos que ela não fazia um longa, eu fiquei surpreso, te confesso. Eu acho que é curioso e é importante a gente pontuar, porque o Gêmeas que tu estava citando é uma parceria com o Andrucha, que é o marido dela, né? Na verdade, era um projeto da Conspiração Filmes de fazer um filme de episódios baseados na obra do Nelson Rodrigues, se eu não me engano, certo? É. E cada um dos quatro sócios, tinha ali o José Henrique Fonseca, o Cláudio Torres, que é irmão dela, o Andrucha e mais um, se eu não me engano. São quatro realizadores. E eles fazem o Traição, que é esse filme de episódios. Só que o curta, que seria do Andrucha, acabou extrapolando, ficou muito grande. E ele pensou: não, gente, vamos fazer o seguinte: eu vou tirar o meu daqui e vou fazer um longa parte, que sai os Gêmeos. E depois eles retomam essa parceria com Casa de Areia, que é o grande momento das duas juntas, né? Da Sim. Fernanda Torres e da Fernanda Montenegro. Elas fazem essas duas mãe e filha perdidas ali nos Lençóis Maranhenses, um filme incrível. Elas foram premiadas, inclusive, nos Estados Unidos. É um filme que viajou muito, é um filme muito premiado. Casa de Areia também, ó, na categoria Terra Estrangeira e Eu Sei Que Vou Te Amar, tem que ver Casa de Areia para conhecer um mínimo da carreira de Fernanda Torres. Então, ela tem essa parceria e que ainda vai para o Juízo, né, um filme mais recente, que ela faz o roteiro, então ela não como atriz, mas é o roteiro também dela. E a Fernanda Montenegro tá no elenco do filme, ou seja, é tudo em família, gente, é tudo em família. E uma outra parceria importante que é com o irmão, né? O Cláudio Torres, como eu mencionei, ela é a roteirista de Redentor, o grande filme do Cláudio Torres, para mim é o melhor que ele já fez, e ela participa também da comédia, que se vocês não viram o filme, certamente devem ter visto a série, que é A Mulher Invisível, né? Com o Celto Mello, ó, temos o Celto aqui de volta. A Fernanda Torres faz uma coadjuvante, inclusive, né, ganhou o Festival do Rio, se eu não me engano, por esse papel. Ela tá muito engraçada, ela é um filme muito divertido, é uma comédia. Então, assim, e vamos terminar essa parte de parcerias lembrando da participação maravilhosa, que daí essa também tomou a internet de uns tempos pra cá com memes, que é em Saneamento Básico, um filme gaúcho do nosso Jorge Furtado. Em Saneamento Básico, ela rouba a cena como assim, ó. Ganhou, aliás, o Guarani de melhor atriz aquele ano. Está incrível no filmando aí na Serra Gaúcha, ao lado de Wagner Moura, Lázaro Ramos, Camila Pitanga. Esses filmes, assim, são imprescindíveis, né, Marcelo? Estão imprescindíveis e tu vai falando, Robledo, tu vai falando, eu vou pensando assim, como a carreira da Fernanda é muito mais na televisão, muito mais cômica, né? Muito mais engraçada, e no cinema ela opta muitas vezes por papéis mais dramáticos. O Saneamento Básico foge um pouco disso, né? Porque o Saneamento Básico é um papel divertidíssimo, num filme divertidíssimo, em que ela opta pela comédia. Então é interessante que quando ela vai ganhar o Globo de Ouro e citam ela como uma comediante, é porque de fato ela é uma comediante e ela é uma grande comediante. Só que no cinema a gente viu ela optando por papéis mais dramáticos, como o da Eunice Paiva no Ainda Estou Aqui, né? Que é um filme que, né, todo calcado na dor dessa mãe, dessa mulher que vai tendo a sua família esfacelada por conta da ditadura. Mas assim, se a gente for. A lista desses filmes é uma lista de filmes imprescindíveis para quem quer estudar cinema brasileiro dos anos 80 até agora. Então, assim, a Fernanda Torres, repetimos aqui, a carreira dela não se restringe, ela não se resume ao Globo de Ouro, não se resume à Palma de Ouro. A gente sabe perfeitamente, porque tem uma galera, Robledo, que quando tem alguém que ganha um prêmio muito importante, tem sempre alguém que acha que todo mundo é burro. Então, assim, deixa eu explicar para vocês que prêmio não é importante artisticamente. Gente, não é, mas é importante em várias outras categorias, né? Quando a gente vê o Brasil em polvorosa do jeito que está numa segunda-feira por conta de um prêmio, que vamos combinar, nem é o prêmio mais importante de Hollywood, a gente está falando de um prêmio que inclusive está tentando recuperar o seu prestígio, depois de vários problemas aí, de várias questões. Vamos lembrar que há alguns anos Tom Cruise estava devolvendo o Globo de Ouro dele em protesto a algumas coisas. Então, assim, eu fico pensando, Robledo, antes da gente terminar esse nosso episódio especial Fernandinha Torres, se ela ganhar o Oscar, Lula, feriado no outro dia, ninguém trabalha, Lula! Gente, é importante justamente essa contextualização que o Marcelo ofereceu agora, porque a temporada de premiações nos Estados Unidos é muito
complexa. Então a gente tem que estar antenado para cada passo que é dado durante esse processo. Para vocês saberem, o Oscar, a votação, se eu não me engano, vai até o dia 10, né, Marcelo? Até o dia 10 de janeiro. Ou seja, essa é a última semana de premiação. A Fernanda Torres ter ganho o Globo de Ouro foi fundamental para oferecer um gás e dar uma visibilidade para ela, porque quem vota no Oscar, basicamente, é quem faz os filmes que concorrem ao Oscar, tá? Então, assim, não são críticos, não são jornalistas, não são estudiosos, não são pesquisadores, é quem faz. São artistas, são diretores, são roteiristas. Então, são essas pessoas que votam no Oscar. Muita gente tá lá em Hollywood, não sabe nada de cinema brasileiro, nem conhece a Fernanda Torres. Então ela ganhar um Globo de Ouro chama a atenção dessas pessoas. Poxa, vamos ver o que essa mulher fez aí para ser premiada. E talvez vendo, se emocionem assim como nós nos emocionamos e votem nela entre as 5 finalistas. Ou seja, só que a partir do dia 12, ou seja, já domingo da semana que vem, acontecem outras premiações que, infelizmente, a Fernanda está de fora. Né? Dia 12 já tem o Critics' Choice Awards, que eu ainda estou aqui, concorre a filme estrangeiro, mas não concorre em melhor atriz em drama. Já foi divulgada a long list do BAFTA, que é o grande prêmio do cinema britânico, que a Fernanda ficou de fora dessa long list, ou seja, já é certo que ela não vai ser indicada, apesar do Ainda Estou Aqui estar entre os finalistas para melhor filme estrangeiro, ter chance. A gente já sabe que tem uma premiação que é muito importante para o Oscar, que é o SAG, que é o Screen Actors Guild, o prêmio do Sindicato dos Atores. A Fernanda é uma atriz brasileira, ela não é membro do SAG, então ela não vai ser indicada ao SAG. Então, assim, são grandes barreiras que ela tem pela frente. Foi muito importante uma estratégia que fizeram lá em 95, né, em 96, quando o Walter Salles... É 95 ou 96? Não, acho que é 98 ou 99. Eu errei no finalzinho dos anos 90. 98. Quando o Central do Brasil, que a Fernanda Montenegro, lembra, ela perdeu o Globo de Ouro, né? Quem ganhou foi a Cate Blanchett por Elizabeth, mas quem ganhou o melhor filme estrangeiro naquele ano foi o Central do Brasil. E o Walter Salles, que é um gentleman, ele nem pegou o microfone, ele só empurrou a Fernanda Montenegro e diz, vai tu, que é tu que tem que aparecer. E a Fernanda que faz o discurso de agradecimento, a Fernandona que segura a estátua, que dá a coletiva, que faz tudo. Ela apareceu tanto só com a vitória em filme, nem foi em atriz, que ela acabou sendo indicada ao Oscar. Ou seja, então é uma visibilidade fundamental, porém tem pedras grandes aqui por esse caminho, até o dia 17, quando saem as indicações, daí sim a gente vai ver se Fernanda Torres entrou ou não no Oscar. A gente tá na torcida enlouquecido, né, Marcelo? A gente está enlouquecido na torcida e a gente quer saber de você, né? A gente quer saber aqui nos comentários o que você achou da vitória, se você vibrou, se você, né, soltou foguete 1h da manhã, a gente quer saber disso. E a gente precisa também sempre lembrar, né, Robledo, porque estamos no finalzinho do episódio, da importância das 5 estrelas. Dá 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, nos ajude a repetir o nosso sucesso de 2024, que também aconteceu graças a vocês, que nos ouvem, que engajam, que compartilham com os amigos. Então, vem com a gente. Estamos apenas começando, estamos só em janeiro de 2025, vai ter muito episódio, podcast, papo. E se ganhar, a gente não vai prometer nada, mas se Fernanda ganhar o Oscar, eu nem sei o que a gente vai fazer. Gente, antes de encerrar, tem um meme maravilhoso na internet que uma menina escreveu no Twitter há um tempos atrás, dizendo: tá na hora de normalizar mãe e filha com o mesmo nome, né? Olha só, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, são as duas, têm o mesmo nome. Aliás, descobri que até o pai dela se chamava Fernando, um tal de Fernando Torres. Gente, a Fernanda Montenegro não se chama Fernanda, o nome dela é Arlete, e esse um tal de Fernando Torres, gente, é um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Ou seja, eu concordo, tá na hora de normalizar mesmo nome para mãe, mesmo nome para pai, mesmo nome para filho, mas assim, vamos conhecer a história e é fundamental, que bom que vocês estão a chegar até o final desse programa conosco, nos acompanhando, compartilhando, indicando, porque assim, Fernanda Torres é muito mais do que Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui é imprescindível, um filme que tem que ser visto, mas é muito mais. Então, siga com a gente, tem muito Ainda Estou Aqui, muito Fernanda Torres aqui no Papo de Cinema. Beijão para vocês!